Capítulo 4. Uma tarde, um mês depois, Dorian Gray achava-se estendido em uma luxuosa poltrona, na pequena biblioteca da casa de Lord Henry, em Mayfair. A biblioteca era, no gênero, um atraente retiro, com altos forros lavrados de carvalho azeitonado, a frisa e o teto creme destacando a moldura e o tapete persa, cor de tijolo, de longas franjas de seda. Sobre uma mesinha de madeira brunida, havia uma estatueta de Clodion, ao lado de um exemplar das 100 novelas, encadernado para Margarida de Valois por Clovis Eve, e semeado de boninas de ouro, escolhidas para emblema por essa rainha. Em grandes vasos azuis da China, achava-se dispostas tulipas listradas sobre o pano da chaminé. A viva luz adamascada de um dia de verão londrino entrava à farta através dos pequenos losangos de chumbo das janelas. Lord Henry ainda não havia entrado. Ele andava sempre atrasado por princípio, sendo de opinião que a pontualidade era um roubo de tempo. O adolescente parecia, assim, contrariado, folheando descuidadosamente com o dedo uma edição ilustrada de Manon Lescaut, que encontrara numa das prateleiras da biblioteca. Incomodava-o o tic-tac monótono do relógio Luís XIV. Uma vez ou duas, lembrava de se partir. Enfim percebeu o ruído de passos, fora, e a porta abriu-se. "Como chegas atrasado, Harry?" murmurou ele. "Receio que não se trate de Harry, Mr. Gray", falou uma voz clara. Ele abriu vivamente os olhos e endireitou-se. "Peço perdão, pensava... Acreditava que fosse meu marido? É apenas sua esposa. É preciso que eu me apresente por mim mesma. Conheço-o muito bem pelas suas fotografias. Creio que meu marido possui ao menos 17. Não, como 17, Lady Henry? Bom, então 18. E ainda a noite passada o vi em sua companhia na ópera." Ela ria nervosamente falando-lhe e o observava com seus olhos de miosotes. Era uma curiosa mulher, cujos vestidos pareciam concebidos em acessos de raiva e preparados sobre uma tempestade. Estava sempre intrigada com alguém e, como seu amor jamais fora correspondido, conservava todas as ilusões. Procurava parecer pitoresca, mas só conseguia ser desordenada. Chamava-se Victoria e tinha uma mania inveterada de ir à igreja. "Foi durante o Lohengrin, Lady Henry?" "Sim, foi durante esse precioso Lohengrin. Amo Wagner mais que ninguém. É tão curioso que se pode conversar durante todo o tempo sem ser ouvida. É uma grande vantagem, não concorda, Mr. Gray?" O mesmo riso nervoso escapou de seus lábios finos e ela começou a brincar com um longo corta-papel de escamas. Dorian sorriu, abanando a cabeça. "Receio não ser da mesma opinião, Lady Henry. Eu nunca falo durante a música. Ao menos durante a boa música. Se ouve má música, é dever abafá-la com o rumor da conversa." "Ah, aí está uma ideia de Harry, não é, Mr. Gray? Apanho sempre as suas opiniões por meio de seus amigos. É mesmo o único meio que tenho para conhecê-las. Não pense, porém, que não gosto de boa música. Adoro-a, posto que me atemorize, faz-me um pouco romanesca. Tenho simplesmente um culto pelos pianistas. Já adorei 2 de uma vez só, como me dizia Harry. Nem sei o que me eram. Talvez fossem estrangeiros. Quase todos o são, até mesmo os nascidos na Inglaterra, não é verdade? É uma habilidade da parte deles e uma homenagem prestada à arte fazê-la cosmopolita. Mas por que não vem às minhas reuniões, Mr. Gray? É preciso vir. Não posso oferecer orquídeas, mas não poupo despesa alguma para atrair os estranhos. Eles se prestam a uma camaradagem tão pitoresca. Eis Harry. Harry, eu vinha pedir-te qualquer coisa, não sei o que. E aqui encontrei Mr. Gray. Tivemos uma palestra divertida, a propósito da música. Temos afinal as mesmas ideias. Não, creio que divergimos, mas ele foi verdadeiramente amável. Sinto-me muito contente por havê-lo descoberto." "Estou enlevado, minha querida, todo enlevado", disse Lord Henry, soerguendo as sobrancelhas negras e arqueadas e contemplando os dois com um sorriso faceto. "Sinto-me seriamente contrariado por chegar tão atrasado, Dorian. Estive em Wardour Street, procurando um pedaço de velho bocado e precisei negociar 2 horas. Hoje cada qual sabe o preço de tudo e ninguém sabe o valor de coisa alguma. Sou forçada a deixá-los", exclamou Lady Henry, rompendo o silêncio com uma intempestiva risada. "Prometi à duquesa acompanhá-la de carro. Até a vista, Mr. Gray." "Até a vista, Harry." "Vão jantar fora?" "Eu também."
Talvez os encontre em casa de Lady Thornbury. É provável, cara amiga, disse Lord Henry, cerrando a porta depois de ela passar. Semelhante a uma ave de paraíso que houvesse passado a noite sob a chuva, ela voou, deixando um sutil odor de frangipane. Ele acendeu um cigarro e atirou-se ao canapé. Nunca te cases com uma mulher de cabelos cor de palha, Dorian, aconselhou ele depois de algumas baforadas. Por que, Harry? Porque são muito sentimentais. Eu gosto de pessoas sentimentais. Não te cases nunca, Dorian. Os homens se casam por fadiga. As mulheres por curiosidade. Todos são logrados. Não creio que esteja em ponto de me casar, Harry. Sou excessivamente amoroso. Eis um dos meus aforismos. Eu o ponho em prática, como tudo o que dizes. De quem andas amoroso? Perguntou Lord Harry depois de uma pausa. De uma atriz, confessou Dorian Gray corando. Lord Henry sacudiu os ombros. É um início bem comum. Não dirias isso se a houvesse visto, Harry. Quem é? Chama-se Sibyl Vane. Nunca ouvi falar. Ninguém ouviu, mas hão de falar dela um dia. É genial. Meu caro ingênuo, nenhuma mulher é genial. As mulheres formam um sexo decorativo. Nunca sabem o que dizer, mas dizem-no de uma maneira admirável. As mulheres representam o triunfo da matéria sobre a inteligência, assim como os homens representam um triunfo da inteligência sobre os costumes. Harry, podes afirmar isso? Meu caro Dorian, é absolutamente verdadeiro. Analiso a mulher neste momento e, assim, devo conhecê-la. O assunto é menos abstrato do que eu pensava. Em resumo, descubro que só há duas espécies de mulheres: as naturais e as postiças. As mulheres naturais são muito úteis. Se queres adquirir uma reputação de respeitabilidade, só tens que conduzi-las a cear. As outras são inteiramente agradáveis, todavia cometem uma falta. Pintam-se para ensaiar o remoçamento. Nossas avós pintavam-se para parecer mais brilhantes. O vermelhão e o espírito andavam juntos. Tudo isso acabou. Enquanto uma mulher pode parecer 10 anos mais moça que a sua própria filha, está perfeitamente satisfeita. Quanto à conversação, não há mais de 5 mulheres em Londres às quais valha a pena dirigir-se a palavra. E 2 dentre elas não podem ser recebidas em uma sociedade que se respeita. A propósito, fala-me do teu gênio. Desde quando a conheces? Ah, Harry, as tuas ideias me aterrorizam. Não ligues importância. Desde quando a conheces? Há 3 semanas. E como a encontraste? Conto-te sob a condição de que não rias, Harry. Mas não quero que... Afinal, o fato nunca se daria se eu não te houvesse encontrado. Tu me encheste do ardente desejo de tudo saber da vida. Durante dias após nosso encontro, qualquer coisa de novo parecia pulsar-me nas veias. Quando passeava por Hyde Park ou descia por Piccadilly, observava todos os transeuntes, imaginando com a mais viva curiosidade que espécie de existência poderia levar cada um deles. Alguns me fascinavam, outros me apavoravam. Havia como um esquisito veneno no ar. Eu tinha a paixão dessas sensações. Pois bem, uma noite pelas 7 horas resolvi sair em busca de qualquer aventura. Sentia que a nossa cinzenta e monstruosa Londres, com seus milhões de habitantes, seus sórdidos pecadores e seus pecados esplêndidos, como dizias, deve ter para mim qualquer coisa reservada. Imaginava 1000 coisas, o simples perigo produzia-me uma sorte de contentamento. Lembrava-me de tudo quanto me disseras durante essa maravilhosa tarde, quando jantamos juntos pela primeira vez, a propósito da pesquisa da beleza, o que é o verdadeiro sentido da existência. Não sei bem o que esperava, mas encaminhei-me para leste e logo me perdi em um labirinto de vielas escuras e ferozes e praças de relva pelada. Pelas 8h30, passei diante de um absurdo teatrinho flamejante de fios de luzes e com cartazes multicores. Um horrendo judeu, vestindo o mais espantoso jaleco que já vi em minha vida, encontrava-se à entrada, fumando um ignóbil charuto. Tinha malenas oleosas e um enorme diamante faiscava no plastrão manchado de sua camisa. "Quereis um camarote, my lord?" disse ele, logo que me percebeu e levantando o chapéu com um servilismo especial. Achei qualquer coisa de divertido nele, Harry. Era um verdadeiro monstro. Tu rirás de mim, bem sei. Mas a verdade é que entrei e paguei um guinéu por esse camarote. Hoje não poderia dizer como isso se passou. E, no entanto, se assim não tivesse sido, meu caro Harry, se assim não fosse, eu teria perdido o mais magnífico romance de toda a minha vida. Percebo que ris. Não fazes bem. Não estou rindo, Dorian.
Ou, ao menos, não estou rindo de ti. Mas não precisas dizer o mais magnífico romance da tua vida. Deves dizer o primeiro romance de toda a tua vida. Tu serás sempre amado e estarás sempre amoroso. Uma grande paixão é a sorte daqueles que nada têm a fazer. É a única utilidade das classes desocupadas de um país. Nada receis. Esperam-te prazeres exóticos. Isto é apenas o começo. Julgas-me uma natureza tão fútil? Quis saber Dorian Gray, aborrecido. Não, acho-a até profunda. Que queres dizer? Meu caro filho, os verdadeiros fúteis são os que só amam uma vez na vida. O que eles chamam a sua lealdade ou fidelidade, eu classifico o sono do hábito ou a falta de imaginação. A fidelidade é para a vida sentimental, o mesmo que a estabilidade é para a vida intelectual. Simplesmente uma confissão de impotência. A fidelidade. Eu a analisarei um dia. Há nela a paixão da propriedade. Abandonaríamos muitas coisas se não tivéssemos o receio de que os outros as recolhessem. Não quero, porém, interromper-te. Prossegue tua narração. Bem, achava-me, pois, instalado em um horroroso camarotinho, fronteiro a um vulgaríssimo pano de entreato. Pus-me a contemplar a sala. Era uma lantejoulada, decoração de cornucópias e cupidos. Dir-se-ia a câmara montada para um casamento de terceira classe. As galerias e a plateia regurgitavam de espectadores, mas as duas fileiras de poltronas sujas estavam absolutamente vazias. E havia justamente uma pessoa no que eu suponho que devessem chamar a varanda. Mulheres circulavam com laranjas e cerveja gengibrada. Fazia-se um espantoso consumo de nozes, como deve ser nos gloriosos dias do drama inglês, com certeza. Muito sem conforto. Aliás, comecei a indagar o que poderia fazer, quando lancei os olhos ao programa. Que imaginas que representavam, Harry? Suponho que o idiota ou o mundo inocente. Nossos pais gostavam muito dessa sorte de peças. Quanto mais vivo, Dorian, mais vivamente sinto que o que era bom para os nossos pais não presta para nós. Em arte, como em política, les grands-pères ont toujours tort. Esse espetáculo era bom para nós, Harry. Era Romeu e Julieta. Devo confessar que me contrariou a ideia de ver Shakespeare representado naquela barafunda. Sentia-me todavia intrigado. A todo risco, decidi-me esperar o primeiro ato. Havia uma maldita orquestra, dirigida por um jovem hebreu sentado num piano em ruínas, que me provocava a vontade de sair. Mas ergueu-se o pano e a peça começou. Como eu era um gordo gentleman idoso, com sobrancelhas enegrecidas, a rolha queimada, uma voz rouca de tragédia e uma figura como de um barril de cerveja. Mercúrio era pouco ou mais ou menos tão feio. Representava como esses cômicos de baixo grau, que juntam suas insânias aos papéis, e parecia entender-se muito amigavelmente com a plateia. Eram ambos tão grotescos como as decorações. Os espectadores poderiam julgar-se em uma barraca de mascataria. Mas Julieta, imagina, Harry, uma donzela de 17 anos apenas, com a figura de uma flor. Uma pequena cabeça grega com tranças de castanho carregado, olhos apaixonados de profundezas violáceas e lábios como pétalas de rosa. Era a mais adorável figura que eu jamais vira. Disseste-me uma vez que eras insensível perante o patético. Essa beleza, porém, essa simples beleza te traria lágrimas aos olhos. Asseguro-te, Harry, que apenas vi essa rapariga através da névoa de pranto que me umedeceu as pálpebras. E a voz? Nunca ouvi voz igual. Falava muito baixo a princípio, em um tom profundo e melodioso, como se sua palavra só se destinasse a um ouvido. Depois fez-me ouvir mais alto e o som lembrava-me ou de uma flauta ou de um oboé longínquo. Na cena do jardim havia um êxtase tremente que se percebe antes da aurora, quando cantam os rouxinóis. Um pouco depois havia momentos em que essa voz tomava um tom de intensa paixão dos violinos. Tu sabes quanto uma voz pode comover. Tua voz e a de Sibyl Vane são duas músicas que nunca mais esquecerei. Quando cerro os olhos, eu as ouço, e cada uma delas fala diversamente. Não sei qual delas seguir. Por que não a amaria, Harry? Amo-a. Ela é tudo para mim na vida. Todas as noites vou vê-la representar. Um dia é Rosalinda e no dia seguinte, Imogênia. Eu a vi morrer no horror sombrio de um túmulo italiano, aspirando o veneno dos lábios de seu amante. Acompanhei-a errando na floresta de Ardennes, disfarçada em rapazote, de gibão e polainas,
com um pequeno chapéu. Estava doida e achava-se em face de um rei culpado, a quem fazia tomar ervas amargas. Ela era inocente, e as negras mãos do ciúme comprimiam-lhe a garganta fina como uma cana. Admirei-a em todos os tempos e sob todos os costumes. As mulheres ordinárias não despertam as nossas imaginações. São limitadas à sua época. Nenhuma magia as transfigura. Conhecemos os seus corações como os seus chapéus. Adivinha-se tudo nelas. Em nenhuma delas há mistério. Passam as manhãs no parque e tagarelam em chás à tarde. Trazem os seus sorrisos estereotipados e regulam as suas maneiras pela moda. São perfeitamente límpidas. No entanto, uma atriz... Quão diferente é uma atriz, Harry? Por que não me ensinaste que o único ser digno do amor é uma atriz? Porque já amei demais, Dorian. Oh, sim, horrendas criaturas de cabelos tintos e peles pintadas. Não desprezes os cabelos tintos e as peles pintadas, que muitas vezes têm um encanto extraordinário, disse Lord Henry. Fora melhor não te haver falado de Sibyl Vane. Não poderias agir de outro modo, Dorian. Durante toda a tua vida, de hoje em diante, tu me referirás o que fizeres. Sim, Harry, creio que isso é verdade. Não posso deixar de dizer-te tudo. Exerces uma singular influência sobre mim. Se algum dia cometesse um crime, iria buscar-te para confessá-lo. Tu me compreendes. Os homens como tu, fatídicos raios de sol da existência, não cometem crimes, Dorian. Agradeço-te, todavia, as atenções. E agora dize-me, passa-me os fósforos. Obrigado. Quando estreitas tuas relações com Sibyl Vane? Dorian deu um salto, ruborizou-se e os seus olhos incendiaram-se. Harry, Sibyl Vane é sagrada. Só as coisas sagradas merecem pesquisa, Dorian. Disse Lord Henry com um estranho acento, penetrante. Por que te inquietas? Ela será tua qualquer dia. Quando se ama, a princípio cada um abusa de si próprio, mas sempre acaba abusando dos outros. É o que o mundo chama de um romance. Em todo caso, tu a conheces. Conheço-a, não há dúvida. Desde a primeira noite em que fui ao teatro, o vil judeu veio rondar em torno de meu camarote. E, findo o espetáculo, propôs-me apresentar-me a ela. Revoltei-me e disse-lhe que Julieta estava morta, havia séculos, e que seu corpo repousava em um túmulo de mármore em Verona. Pelo seu olhar estuporado, compreendi que ele teve a impressão de que eu houvesse bebido muito champanhe ou coisa que o valha. Não me surpreendo. Então o homem perguntou-me se eu escrevia em algum jornal. Respondi-lhe que nem sequer os lia. Ele pareceu-me extremamente desapontado. Depois confiou-me que tinha coligados contra si todos os críticos dramáticos e que estes se vendiam. Quanto ao primeiro, nada posso dizer, mas quanto ao segundo, a julgar pelas aparências, eles não devem custar muito caro. Talvez, mas o homem mostrava acreditar que eles estavam acima dos seus recursos, disse Dorian rindo. Nesse ponto apagaram-se as luzes do teatro e eu tratei de retirar-me. Os judeus quis fazer-me fumar charutos, que recomendava insistentemente. Declinei do oferecimento. Na noite seguinte, naturalmente, voltei. Desde que ele me viu, fez-me uma profunda reverência e assegurou-me que eu era um magnífico protetor das artes. Era uma temível alimária, embora alimentasse uma extraordinária paixão por Shakespeare. Disse-me uma vez com orgulho que as suas 5 falências eram inteiramente devidas ao bardo, como ele o chamava com persistência. Parecia possuir nisso um título de glória. Era meu caro Dorian, verdadeiro. Muita gente se arruína por haver muito ousado nesta era de prosa. Arruinar-se pela poesia é uma honra. Quando, porém, falaste pela primeira vez a Miss Sibyl Vane, na terceira noite, ela havia representado Rosalinda. Eu não podia decidir-me, havia-lhe atirado flores e ela me havia olhado, como eu, ao menos, presumia. O velho judeu insistia, mostrou-se tão resolvido a conduzir-me ao palco que eu, por fim, consenti. É curioso, não achas, esse retraimento? Não. Meu caro Harry, por quê? Eu te direi depois. Agora quero saber o que aconteceu à pequena. Sibyl? Oh, estava tão tímida, tão encantadora. Lembra uma criança? Seus olhos abriam-se maravilhados quando lhe falava no seu talento. Parece absolutamente inconsciente da sua própria força. Creio que estávamos um pouco enervados. O velho judeu fazia caretas no corredor do camarim poeirento, pairando por nossa conta, enquanto nos contemplávamos como crianças. Ele perseverava em chamar-me My Lord,
e eu fui forçado a declarar a Sibyl que absolutamente não era tal. Ela disse-me singelamente: "Tendes antes um ar de príncipe, e eu quero chamar-vos o príncipe encantador." Realmente, Dorian, Miss Sibyl sabe dirigir um cumprimento. Tu não a compreendes, Harry. Ela me considerava um herói de teatro. Não sabe nada da vida. Vive com sua mãe, uma velha abatida, e na primeira noite representava a Lady Capuleto, uma espécie de roupão vermelho e que parecia ter conhecido melhores dias. Conheço esse aspecto. Desanima, resmungou Lord Henry, examinando os anéis. Os judeus quis contar-me uma história, mas eu declarei-lhe que não me interessava. Tens razão. Há qualquer coisa de infinitamente mesquinho nas tragédias dos outros. Sibyl é o único ente que me interessa. E me importa saber de onde ela vem. De sua cabecinha aos meus pés minúsculos, ela é absolutamente divina. Cada noite ela é mais maravilhosa. Eis porque sem dúvida não jantas comigo. Bem imaginei que tinhas qualquer romance preparado. Não me enganei. Mas isso não é certamente o que eu esperava. Meu caro Harry, nós almoçamos e ceamos juntos todos os dias, e fui à ópera contigo várias vezes, disse Dorian, arregalando os olhos azuis espantados. Chegas sempre tão tarde. Não posso, porém, deixar de ver Sibyl? Não posso, porém, deixar de ver Sibyl durante um ato que seja, exclamou ele. Vou faminto à sua presença. E quando penso na alma prodigiosa que se esconde nesse corpinho de marfim, sinto-me angustiado. Pode jantar comigo esta noite, Dorian? Dorian balançou a cabeça. Hoje a noite é Imogênia, amanhã será Julieta. Quando ela é Sibyl Vane? Nunca. Felicito-te. Como és perverso. Ela resume todas as grandes heroínas do mundo em uma só pessoa. É mais que uma individualidade. Tu ris e eu disse-te que ela era genial. Amo-a. É preciso que me faça amar por ela. Tu que conheces todos os segredos da vida, ensina-me o que devo fazer para que Sibyl Vane me ame. Quero fazer o meu ciumento. Quero que todos os amantes de outrora nos ouçam rir e fiquem tristes. Quero que um sopro de nossa paixão reanime as suas cinzas e os desperte na sua pena. Meu Deus, Harry, como eu a adoro. Dorian ia e vinha de um lado para o outro no gabinete. Um rubor de febre inflamava-lhe as faces. Parecia excitadíssimo. Lord Harry observava com um sutil sentimento de prazer. Como era diferente agora do mancebo tímido, amedrontado, que ele havia encontrado no ateliê de Basil Hallward. O natural havia se desenvolvido como uma flor desabrochada, em feitio de uma umbela escarlate. A alma saíra do esconderijo e o desejo a tinha encontrado. O que propões fazer? Interrogou enfim Lord Harry. Queria que tu e Basil viesseis comigo vê-la trabalhar uma noite destas. Não tenho a menor dúvida quanto ao resultado. Ambos reconhecerão certamente o seu talento. Então havemos de retirá-la das mãos do judeu. Ele contratou-a por 3 anos, ou 2 anos e 8 meses presentemente. Deverei sem dúvida pagar qualquer coisa. Feito isto, procurarei um teatro em West End, e torná-la-ei convenientemente conhecida. Ela extasiará o mundo. Isto é impossível. Sim, ela conseguirá. Ela não só tem talento, o instinto consumado da arte, como uma verdadeira personalidade. E muitas vezes me disseste que eram as personalidades e não os talentos que revolviam as épocas. Bem, quando iremos nós? Vejamos, hoje é terça-feira, amanhã. Ela amanhã interpretará Julieta. Muito bem. No Bristol, às 8 horas. Eu trarei Basil. Às 8 horas não, Harry, por favor. Às 6:30. É necessário que lá estejamos antes da subida do pano. Devemos vê-la no primeiro ato, quando ela encontra Romeu. 6:30, que horário? Teremos então um chá ou uma leitura de romance inglês. Escolhamos 7 horas. Nenhum gentleman janta antes das 7 horas. Verás Basil ou devo escrever-lhe? Caro Basil, há uma semana não vejo. Procedo mal com ele. Enviou o meu retrato numa admirável moldura especialmente por ele desenhada. E embora eu tenha ciúmes da pintura, um mês mais moça que eu, devo reconhecer que ela me deleita. Talvez fosse melhor que lhe escrevesses, pois não desejo vê-lo só. Dize-me coisas fastidiosas e dá-me bons conselhos. Lord Henry sorriu. Por prazer, nos desembaraçamos do que precisamos. É o que eu chamo do abismo da generosidade. Oh, Basil é o melhor dos meus camaradas. Mas parece-me um pouco filisteu. Descobri isto, Harry, desde que te conheço.
Basil, meu caro, emprega em suas obras tudo quanto há nele de delicioso. A consequência é que só conserva para a sua vida os seus prejuízos, os seus princípios, o seu senso comum. Os únicos artistas que conheci pessoalmente deliciosos eram maus artistas. Os verdadeiros artistas só existem no que produzem e, conseguintemente, as suas pessoas não oferecem interesse algum. Um grande poeta, um verdadeiro grande poeta, é o mais prosaico dos seres. Os poetas inferiores, porém, são os homens mais sedutores. Quanto pior sabem rimar, mais pitorescos se tornam. O simples fato de haver publicado um livro de sonetos de segunda ordem torna um homem perfeitamente irresistível. Este vive o poema que não consegue escrever. Os outros escrevem o poema que não ousam realizar. Creio que é verdadeiramente assim, Harry, disse Dorian Gray, perfumando o lenço com um grande frasco de tampo de ouro que se achava sobre a mesa. Assim deve ser, mesmo porque dizes. E agora adeus. Imogênia me espera. Amanhã não te esqueças. Até à vista. Logo que o outro partiu, caíram as pesadas pálpebras de Lord Henry, e este pôs-se a refletir. Na verdade, poucos seres jamais o tinham interessado tanto quanto Dorian Gray, e a paixão do adolescente por quem fosse causava-lhe um ligeiro arrepio de aborrecimento ou de ciúme. Estava contente. Aos seus próprios olhos tornava-se mais um interessante objeto de estudo. Sempre fora dominado pelo atrativo das ciências, mas os assuntos ordinários das ciências naturais haviam-lhe parecido vulgares e pouco curiosos, de sorte que havia começado pela análise de si mesmo e acabava por analisar os outros. A vida humana, eis a única coisa que lhe parecia digna de investigação. Nenhuma outra, comparativamente, apresentava o menor valor. Na verdade, quem considerasse a vida e seu estranho cadinho de dores e delícias não poderia suportar na face a máscara de vidro do químico, nem impedir que os vapores sulfurosos lhe turvassem o cérebro e imbuíssem a sua imaginação de monstruosas fantasias e sonhos disformes. Havia venenos tão sutis que, para conhecer as suas propriedades, seria preciso alguém experimentá-los em si próprio. Havia moléstias tão exóticas que alguém deveria suportá-las se quisesse conhecer a sua natureza. E então, que recompensa! Quão prodigioso se tornaria o mundo inteiro! Notar a aspereza e estranha lógica das paixões, a vida emocional e colorida da inteligência, observar o ponto em que elas se encontram ou se separam, como vibram uníssonas e como discordam. Nisso haveria um verdadeiro gozo. Que importava o seu preço? Nunca seriam pagas muito caro tais sensações. Ele tinha consciência de que, e tal pensamento punha-lhe um brilho de prazer nos olhos de ágata escura. Era devido a certas palavras suas, palavras musicais pronunciadas em um tom musical, que a alma de Dorian Gray se voltara para essa branca rapariga e tombara em adoração diante dela. O adolescente era de algum modo sua própria criação. Ele o fizera abrir-se prematuramente à vida. Era alguma coisa. A gente vulgar espera que a vida lhe descubra os segredos. Ao menor número, porém, aos mais seletos. Esses mistérios são revelados antes que o véu seja arrancado. Algumas vezes isso é um efeito de arte, particularmente da literatura, que afeta diretamente suas paixões e a inteligência. De tempos em tempos, porém, uma personalidade complexa toma o lugar da arte. Torna-se assim, no seu gênero, uma verdadeira obra de arte, tendo a vida as suas obras-primas, tal qual a poesia, a escultura ou a pintura. Sim, o adolescente era precoce, ceifava na primavera. Existia nele o impulso da paixão e da mocidade, mas tornava-se pouco a pouco consciente de si mesmo. Era um gosto observá-lo. Com sua bela figura e sua bela alma devia fazer sonhar. Por que inquietar-se pela maneira como acabaria ou com o fim fatal disso tudo? Ele era como uma dessas graciosas figuras de um espetáculo, cujas alegrias nos espantam, mas cujas mágoas nos despertam o sentimento da beleza e as chagas nos aparecem como rosas rubras. A alma e o corpo e a alma, que mistérios! A animalidade na alma e no corpo temos seus momentos de espiritualidade. Os sentidos podem afinar-se e a inteligência degradar-se. Quem seria capaz de dizer onde cessam as impulsões da carne e onde começam as sugestões psíquicas? Como são limitadas as arbitrárias definições dos psicólogos? E que dificuldade de decidir entre as pretensões das diversas escolas? A alma seria uma sombra reclusa na casa do pecado?
Ou o corpo e a alma não seriam realmente senão uma só coisa, como pensava Giordano Bruno. A separação do espírito e da matéria era um mistério, como era também um mistério a união da matéria e do espírito. Como tentamos fazer da psicologia uma ciência tão absoluta, capaz de revelar-nos as menores molas da vida? Na verdade, nós nos iludimos constantemente e raramente compreendemos os outros. A experiência não tem valor ético. É somente o nome que os homens dão a seus erros. Os moralistas a apreciam, de ordinário, como uma forma de aviso. Reclamam para ela uma eficácia ética na formação dos caráteres. Elogiam-na como qualquer coisa que nos ensinasse o que cumpre fazer-se e o que convém evitar-se. Não existe, porém, poder algum ativo na experiência. Ela é uma coisinha móvel, como a própria consciência. Tudo quanto está verdadeiramente demonstrado é que o nosso futuro poderá ser o que foi o nosso passado, e que o pecado em que uma vez caímos com desgosto, nós o cometeremos ainda muitas vezes e com prazer. Torna-se evidente para Lord Harry que o método experimental é o único pelo qual se pode chegar à análise científica das paixões, e que Dorian Gray era, certamente, para ele um assunto prometedor de ricos e frutuosos resultados. Sua paixão súbita por Sibyl Vane não era um fenômeno psicológico de estreito interesse. Sem dúvida, a curiosidade aí entrava em grande parte, a curiosidade e o desejo de adquirir uma nova experiência. Mas a paixão era mais complexa do que simples. O que continha de puro um instinto sensual na puberdade havia se transformado, pelo trabalho da imaginação, em qualquer coisa que parecia ao adolescente alheia aos sentidos e não era, por isso, menos grave. As paixões sobre cuja origem nos enganamos tiranizamo-nos mais violentamente do que todas as outras. Nossos mais fracos motores são aqueles de que conhecemos a natureza. Muitas vezes acontece que, quando pensamos em fazer uma experiência nos outros, fazemo-la em nós mesmos. Enquanto Lord Henry, assentado, refletia sobre todas essas coisas, bateram na porta e seu criado entrou para lembrar-lhe que era tempo de vestir-se para o jantar. Ele levantou-se e espiou a rua. O sol poente inflamava de púrpura e ouro as janelas altas das casas fronteiras. As vidraças lampejavam como placas de metal ardente. No alto, o céu parecia uma rosa fanada. Ele pensou na vitalidade impetuosa de seu jovem amigo, curioso de saber como tudo findaria. Quando regressou à casa às 12h30 da noite, encontrou um telegrama sobre a mesa. Abriu e percebeu que era Dorian Gray. Este participava-lhe que havia prometido desposar Sibyl Vane.